Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 1. Alguns princípios da profecia. Verso para memorizar. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 24. Sábado, 29 de março de 2025. Princípios proféticos. Olá, amigos. Como estão vocês? Desejo que todos estejam bem. Que nesta hora, cada um se sinta abraçado por nosso querido Pai Celeste. Que as preciosas bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre cada aspecto da sua vida e sobre todas as pessoas da sua casa. Muito obrigado por você tomar alguns momentos para estar aqui conosco, para juntos meditarmos na Palavra de Deus, através do estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos hoje iniciando mais um trimestre de estudos. Neste novo trimestre, o nosso tema se concentrará nas profecias bíblicas, especialmente as relacionadas com os eventos finais. Com base na perspectiva histórica para o entendimento das profecias, nós vamos explorar como interpretar corretamente a profecia da Palavra de Deus. Vamos concentrar nossa atenção de forma específica em algumas alusões, em algumas narrativas, em algumas imagens e metáforas que revelam a verdade profética e os eventos que têm a ver com o tempo do fim. Como acontece em relação também a outros assuntos bíblicos, existe uma forte divergência entre os cristãos a respeito das profecias. Infelizmente, muitos acabam pensando que alguns livros da Bíblia, como o Apocalipse, por exemplo, são simplesmente incompreensíveis. Assim, em vez de tentar entendê-lo, eles simplesmente o evitam. Às vezes, incentivados por líderes religiosos que são até bem intencionados, mas que pensam que estudar as profecias causa mais problemas do que soluções. Mas nem sempre foi assim. Durante os primeiros 1800 anos da história da Igreja, a maioria dos cristãos se sentia bastante confortável com as profecias bíblicas, e havia um nível surpreendente de concordância em relação às principais profecias. É isso que Deus pretendia que acontecesse. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 diz: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Nesta semana, especificamente, nós vamos estudar alguns princípios que nos ajudam a interpretar as profecias de maneira coerente e confiável. No começo de cada semestre de aula sobre a Bíblia, um professor do seminário desafiava seus alunos com uma pergunta bastante direta. A pergunta era: qual é a ferramenta mais importante que os ajuda a compreender a Bíblia? Os alunos ofereciam diversas respostas: dicionários bíblicos, oração, o Espírito Santo, conhecimento dos idiomas da Bíblia, tais como grego e hebraico, programas de computador que ajudam a entender a Bíblia e etc. No entanto, o professor lhes informava que, embora todas estas coisas fossem úteis, havia uma ferramenta que eles não mencionaram, que era o recurso mais importante de todos. E esse recurso era nada mais nada menos que o tempo. Indiscutivelmente, a ferramenta mais necessária ao lidar com as Escrituras é aquela que frequentemente
parece ser a mais escassa: o tempo. Quando estivermos dispostos a investir tempo no estudo da Bíblia, seremos então levados a considerar a seguinte questão: como é que nós lemos a Bíblia? Ou seja, quais são os princípios que devem orientar a nossa busca e a nossa compreensão desse livro tão singular? Nesta semana, nós vamos explorar os 10 princípios para a leitura dos textos proféticos da Bíblia. Os primeiros 5 princípios de leitura se concentrarão no próprio texto. Lê-lo com atenção, como se fosse um texto novo. Lê-lo com cuidado, como um texto importante. Lê-lo apreciando sua estética, como um texto belo. Lê-lo dentro do seu contexto, ou seja, dentro do seu ambiente bíblico, e lê-lo à luz de outros textos bíblicos, ou seja, intertextualmente. Os próximos 5 princípios de leitura se concentrarão em nossa resposta ao texto para garantir que nós estamos verdadeiramente ouvindo a palavra de Deus. O princípio de ler o texto espiritualmente, como um texto inspirado. Lê-lo de forma inteligente, como um texto desafiador. Lê-lo coletivamente, como um texto para a comunidade. Lê-lo de modo pessoal, como um texto que impacta a nossa vida. E lê-lo com responsabilidade ética, para uma interpretação responsável. Isso, certamente, vai formar o panorama e vai nos dar as ferramentas para entendermos de maneira mais adequada a revelação de Deus. Oremos ao Senhor, para que através do seu Espírito nos conceda sabedoria, para entendermos de maneira adequada a sua palavra, e ao entendê-la, colocamos em prática os seus princípios e nos preparamos para que, ao as profecias se cumprirem, a vontade de Deus seja realizada em nossa vida. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.